Evangelho segundo João, capítulo 2, verso 11. Amém? Se tiver alguém sem o Evangelho perto de você, mostre para esta pessoa onde que nós iremos ler. Está escrito assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vou ler de novo. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Agora eu leio: e toda a Paz e Vida sede estadual em Natal, Rio Grande do Norte, repete em seguida, vamos lá? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você crê que através desse milagre o Senhor vai falar conosco? Crê? Então desocupe as mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do Deus vivo. Vamos aplaudir muito e glorificar bastante também. Aplauda e diga glória a Deus. Isso, solte a sua voz, não fique com vergonha não. Aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido e Deus amado, abre os céus agora. Recebe os aplausos da tua igreja, recebe o louvor, recebe a adoração do teu povo. Para cada vida que te aplaude, ó Deus, derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. O homem não tem nada para falar, então que eu diminua, que o Senhor cresça e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Digam amém, Jesus. Sentem-se, por favor. Deixe o seu celular agora, por gentileza, no modo silencioso, porque tem uns telefones aí que são crentes mesmo, pentecostal, não para o culto todo, né? É o culto todo assim, dando glória, né? Apitando, tocando. Então, deixa o seu celular aí no modo silencioso, que eu sei que você veio com ele. Não dá para desligar? Tudo bem, se não der para desligar não tem problema, mas deixa no modo avião, ou então no modo silencioso. Deus vai falar com você agora, e eu posso te garantir que não vai ser pelo WhatsApp. Deus vai falar com você agora, e vai ser usando a minha boca, então preste total atenção. Meus amados, Jesus começou assim os seus sinais. É isso que está escrito aqui no verso 11. Ele começou assim os seus sinais. Assim como? Assim como? Como é que você acha que Jesus começou o seu ministério de sinais? Eu queria que você, antes de ler a narrativa comigo, pensasse. Eu sei que muita gente aqui já sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus, mas vamos imaginar que você não saiba, e eu queria que você pensasse assim: se você estivesse no lugar de Jesus, e só tivesse 3 anos e meio de ministério na terra, e com 3 anos e meio você tivesse que fazer todo o país se conhecer. Você tem 3 anos e meio para se tornar popular em todo o país, e a principal ferramenta da sua popularidade serão os milagres. Se você estivesse no lugar de Jesus, qual seria o primeiro milagre que você escolheria fazer? Pense um pouco. Os milagres eram o principal meio de propagação do ministério de Jesus. Ele era conhecido mais pelos milagres do que pelas pregações. E aquela história, muita gente ia lá e ouvia Jesus pregar 1h30, 2 horas.
mas um milagre que ele fazia ali durante 5 minutos, colocando a mão em um homem que não enxergava, ou um homem que não falava, que não ouvia, que não andava, era isso aí que o povo ia comentar. Então, se fosse você, no lugar de Jesus, como você começaria o seu ministério de milagres? Qual seria a sua escolha para começar? Está escrito aqui que Jesus começou assim. Assim como? Eu quero que você leia comigo em João capítulo 2, versículo 1. Olha só. E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Esse termo bodas, ou bodas, ele na prática é o quê? Uma festa de casamento. Bodas é uma festa de casamento. Então Jesus foi para a festa de casamento, e o texto diz que ele foi convidado, mas também estava ali a sua mãe. O evangelista João faz ênfase que estava ali a mãe de Jesus. Isso é talvez uma indicação de que Maria fosse uma parente dos familiares, daquela família que estava casando os filhos. Porque quando uma família se casavam os filhos, né? A cidade inteira se sentia convidada. Todo mundo que morava em Caná da Galileia sabia que ia ter um casamento e disse: vamos lá no casamento. Vai ter um casamento ali na casa do fulano, vamos lá? E todo mundo se sentia convidado e ia. Só que além desses que iam, porque era cultural ir num casamento de alguém, não interessa quem fosse, tinham aqueles que eram convidados de honra, que eram aqueles que o pai da noiva dizia assim: eu quero você na festa do casamento do meu filho. Eu quero você na festa do casamento da minha filha. E Maria, a mãe de Jesus, era uma dessas convidadas. Então Jesus está ali não porque ele foi de penetra, né, como a gente fala aqui no Brasil. Não porque ele foi junto com todo mundo. Ele foi convidado. Diga comigo: Jesus foi convidado. E se Jesus foi convidado, você acha que ele recusa o convite? Ele vai, ele aceita o convite. Estão me chamando para uma festa, eu não vou. Estão me chamando para um casamento, eu não vou. Claro que eu vou. Tem gente que nem foi convidado e vai. Imagina eu que estou sendo convidado de honra. Então Jesus foi. Os seus discípulos também foram. Jesus ainda não tem 12 discípulos. Ele está bem no comecinho do seu ministério. Isso aqui aconteceu uma semana depois do batismo de Jesus. Ele ainda não tem os 12 discípulos. Ele está começando aqui com seus primeiros apóstolos. Provavelmente ele tem aqui cerca de 4 discípulos. Só que Jesus vai para esse casamento, e quando ele chega lá, tem tanta gente, mas tanta gente, que é impossível você passar ali como alguém de destaque. Então, sabe aquele lugar que tem tanta gente que você fala: eu vou ficar aqui, ninguém vai nem notar a minha presença? Jesus estava ali no meio daquela multidão. Mas aí o texto sagrado diz que no meio da festa, a Maria chega para Jesus e disse assim, olha só, João capítulo 2, versículo 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. A mãe de Jesus chegou para ele para dizer isso. Jesus, eu acho até que ela falou baixo, porque se essa notícia vaza, né? Acho que ela deve ter chegado para ele baixinho, deve ter dito assim: Jesus, nem te conto o que eu ouvi agora lá dentro. O que foi? Acabou o vinho. E antes que você comece a pensar bobagem, deixa eu te explicar que a palavra grega para vinho e para suco é a mesma, tá bom? É a mesma. Então, tanto é a palavra, aqui a gente traduz por vinho, no Brasil
vinho é uma coisa, suco de uva integral é outra coisa, não é assim? Esse suco que está aqui na mesa da Santa Ceia, ele não tem água nem açúcar. Mas se você for comprar isso aqui lá no mercado, como é que ele chama? Suco. Esse mesmo líquido de uva, sem água nem açúcar, não fermentado e portanto não alcoólico, você vai comprar em Israel, chama vinho. Então existe o vinho fermentado e o vinho não fermentado. O vinho não fermentado nada mais é do que o suco de uva que a gente bebe aqui. Entenderam sim ou não? É bom dizer antes que alguém saia pensando bobagem, né? Então Jesus ouve a Maria dizer assim: não tem vinho, acabou o vinho. Tá, e acabar o vinho é grave. Quem já deu uma festa aqui? Levante a mão. Você já deu uma festa? Qual que é a sua preocupação número 1 na hora que você vai dar uma festa? Comida e bebida, né? Comida e bebida. Se vai estar bonito, se o lugar é chique, isso aí é um detalhe. Um negócio que não pode faltar é a comida e a bebida. Porque quando você dá uma festa, não fica triste não. Essa é a realidade da vida. Você vai dar uma festa, por melhor que ela seja, sempre vai ter alguém que vai sair falando. É assim ou não é? Aqui no Rio Grande do Norte acontece isso também, ou é só lá em São Paulo, hein? Eu já vi lugar que a pessoa vai numa festa, toma 2 litros de refrigerante e depois sai dizendo que não era coca. Ah, não, essa festa aí tá com nada não, refrigerante nem era de primeira, o camarada tomou 2 litros. Hein? Comeu 10 pratos de coxinha. Toda hora o garçom tinha que parar na mesa dele. Mas deixa eu ir lá no fundo, lá, minha moça. Não, mas para aqui primeiro, depois vai lá. Aí depois disse que o salgadinho estava frio. Come 4 tijolos de bolo, não é pedaço, não é tijolos, aquele grande. Come 4 tijolos daquele, depois disse que não gostava do recheio. Imagina se gostasse. Então, se a festa sendo boa, já tem gente que sai falando, imagina alguém ir numa festa e chegar lá faltar a Coca-Cola, faltar a bebida. Qual era a bebida daquele povo? Era o vinho. Então a Maria chega para Jesus, como ela é convidada de honra, como ela é chegada dos noivos, da família, ela compartilha com Jesus esse problema, esse imprevisto. E olha que Jesus diz assim, verso 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Existem muitas explicações para essa frase de Jesus, e eu não tenho tempo para te explicar detalhadamente por que ele deu essa resposta. Ele está aqui comparando, quando ele diz ainda não é chegada a minha hora. Qual é a hora que ele está se referindo? É a hora em que ele na cruz vai derramar o seu sangue como vinho. Na Santa Ceia ele não pegou o vinho e disse: está o meu sangue? Enfim, isso é uma mensagem para outro dia. O fato é que depois de Jesus dizer: mulher, ainda não é chegada a minha hora, a Maria, muito sábia, chega para os empregados da festa e diz assim no verso 5: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus ainda não é famoso, não é conhecido, ele é mais um no meio da multidão e tem muita gente naquela casa. Então a Maria chama os empregados, aponta para Jesus e falou: está vendo aquele homem ali? Está vendo ali? Tudo que ele falar para fazer, faça. Não questione, não pergunte nada, só faça. Os empregados também não sabiam quem era Jesus. Deve ter pensado assim: esse aí deve ser o dono do buffet que a gente trabalha, né? Porque tinha um mestre-sala, que era aquele gerente que comandava a festa. Mas de repente Jesus era alguém ainda mais importante. Os empregados não sabiam quem era Jesus. Mas aquela mulher que era chegada da família falou para fazer tudo que ele mandasse. Então aqueles homens começam a ir atrás de Jesus. E Jesus percebe que aqueles homens estão ali para obedecê-lo.
Então Jesus começa a dar as ordens, e eu quero que você leia comigo aqui o verso 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Eu vou precisar agora que você anote isso aqui, porque provavelmente você nunca ouviu falar nessas palavras. Estavam ali postas 6 talhas. O que eram talhas? Anote aí se quiser. Uma talha era um recipiente, que está dizendo aí claramente no versículo que era um recipiente de pedra, e dentro desse recipiente se estocava água. Todas as casas de Israel tinham na entrada algumas talhas, e nessas talhas havia o quê? Água. E para que água nessas talhas? Para purificação, porque quando a pessoa vinha da rua, ela não entrava em casa e saía pegando nas coisas. Ela primeiro lavava as mãos com a água daquelas talhas. Quem está entendendo aqui? Então a pessoa ia lá, se lavava ali. Você não acha que tinha água encanada 2000 anos atrás, né? Você não acha que tinha, né? Pois é, óbvio que não tinha. Então aquelas talhas eram para purificação. Além de purificar as mãos, eles purificavam também os pés. Então, o que é uma talha? É um recipiente. Cada uma dessas talhas cabiam 2 ou 3 metretas. Misericórdia. Pastor, que palavra é essa? Metreta é uma medida para líquido. Uma metreta equivale a 40 litros. Então, do lado de metreta, coloque aí 40 litros. Se em cada talha cabem 2 ou 3 metretas, o povo bom de matemática veio hoje no culto? Não veio? 2 ou 3 vezes 40. 40 vezes 2, 80. 40 vezes 3, 120. Então, cada talha cabiam de 80 a 120 litros. Ok? Até aí a conta? Está entendendo até aí? Só que o versículo 6 diz que eram 6 talhas. 6 talhas que cada uma poderia caber até 120. Então na primeira talha cheia 120. Aí mais a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Total, quantos litros de água poderia ter ali? 720 litros de água. Se cada uma daquelas talhas estivesse cheia. Agora tem mais um detalhe. As talhas eram de que mesmo? De que eram as talhas, minha gente? De pedra. Quem aqui de vez em quando coloca o galão de água mineral lá no filtro da sua casa? Quem coloca? Coloca? Quantos litros pesa aquilo ali? 20. O recipiente é de quê? Plástico. Um recipiente de plástico, com 20 litros de água. E olha o peso que é. Agora imagine aquele mesmo galão se ele fosse de pedra. Você acha que conseguiria carregar? Agora imagina um recipiente de pedra com 120 litros de água. Você acha possível carregar algo desse tipo? É por isso que os recipientes eles ficavam aqui assim, olha. A casa é aqui dentro. Então eles deixavam os recipientes aqui, porque a pessoa chegava, lavava as mãos e depois entrava. Ninguém tirava aquelas talhas dali, porque aquilo era pesado demais. As pessoas lavavam as mãos e entravam. Então Jesus chega para aqueles empregados da festa, aponta para aquelas talhas e diz assim: estão cheias? Não,
Não, senhor, não estão cheias não, porque todo mundo que chegou lavou as mãos nessas águas. E é claro que nós no século 21 pensamos assim, mas peraí, tem um negócio errado aqui. Porque todo mundo lava a mão na mesma água, a água não ficava suja. O que vocês acham? Hã? Ou eu vou ter que chamar o Drauzio Varela aqui para explicar isso para vocês? Óbvio, o primeiro que lavou a mão deu sorte, né? O primeiro que lavou a mão, chegou lá, pegou a água limpinha, lavou a mão, maravilha. O segundo já pegou a bactéria do primeiro, né? Aí o terceiro que veio coçando o ouvido, limpando o nariz, fala, deixa eu lavar a mão aqui. Aí tinha aquele que ia lá dentro, comia 3, 4, 5 coxinhas pingando óleo. Aí depois vinha com a mão toda gordurenta, ia lá e lavava a mão. Naquela mesma água ali. Ei, maravilha, hein? Como é que está aquela água? Agora deixa eu te lembrar que eram centenas de pessoas, sem parar. Então, a água foi baixando, certo? Foi baixando. Ao mesmo tempo que a água foi baixando, ela foi se contaminando. Está compreendendo tudo isso? O que foi mesmo que a Maria disse para os empregados? O que foi que a Maria disse para os empregados? Gente, essa é a única vez na Bíblia que a Maria falou alguma coisa e vocês esquecem. A única frase de Maria na Bíblia é essa aqui: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela vai dizer outras coisas depois, mas antes, né? Depois de Jesus grande, é a única vez que você vai ver ela falar alguma coisa. Eu costumo dizer que esse é o mandamento de Maria, né? Maria, ela só deu um mandamento: faça tudo o que Jesus mandou fazer. Essa é outra mensagem que eu prego aqui um dia. Mas o fato é, os empregados tinham a ordem de fazer tudo o que Jesus mandou. E olha o que Jesus mandou. Verso 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Jesus não mandou esgotar a água suja e encher com água limpa. Foi isso que ele mandou fazer? Não. Ele mandou encher de água. Elas já estavam cheias, talvez até pela metade, e Jesus mandou completar até em cima. Só que só depois que ele mandou encher até em cima, que ele deu a segunda ordem, versículo 8, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eu quero que agora você pense naqueles empregados que acabaram de encher aquelas talhas até em cima, cheias até em cima. Aquelas talhas cabe quanto de água cada uma? 120 litros de água tem dentro de cada uma. E as talhas eram de quê? De pedra. Você tem um palpite de quanto que aquilo estava pesando? E Jesus falou o que para os empregados? Pega essa água aqui e leva lá para o mestre-sala, para o chefe do buffet que está lá na sala dele. Vai lá, leve lá. O que foi mesmo que eles receberam ordem de fazer? Fazei tudo quanto ele vos disser. Qual que era a vontade daqueles empregados? Era olhar para Jesus e dizer assim: o senhor é maluco, o senhor acha que eu vou levar um troço pesado desse? Nessa distância daqui até lá na... Não, eu não posso pegar um copo e levar. Por que eu vou levar isso tudo? Só faz ideia do quanto que isso está pesado? A vontade era essa, né? Mas qual era a ordem? Fazer tudo o que ele disser. Diga para alguém do lado: faça tudo o que o Senhor Jesus disser. E se o que Jesus disser para fazer for difícil, faça tudo o que ele disser. E se o que Jesus mandar fazer não tiver nenhuma lógica, faça tudo o que Jesus disser. Eu acho que aqueles empregados fizeram muito esforço físico para levantar do chão aquelas talhas. Uma vez levantadas, eles foram dando passos de noiva. Sabe a noiva quando está indo para o altar? Que ela vai dando passinhos bem lentos. Eu acho que foram eles, né? Ai.
devagarzinho, carregando aquilo, agora para. Tá pesada. Quantos passos que ainda vai dar? É lá? Ai meu Deus. E foram levando. Pesado, cansados, difícil aquela jornada, parecia que não ia chegar nunca. Mas sabe uma coisa que eu acho que aconteceu? Enquanto aqueles empregados, a Bíblia não dá o nome, não diz quantos eram, imagino que foram muitos. Enquanto aqueles empregados iam dando passo por passo, os seus olhos estavam dentro daquela água. Aquela água suja misturada com água pura. E eles pensando assim, que homem doido, né? É que bota água limpa na água suja, e o que ele quer com isso? E o que nós estamos fazendo aqui? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Confuso, não é? Só que no meio do caminho eles foram olhando e aquela água suja foi tomando um tom avermelhado. E não um vermelho barrento, não um vermelho vivo, um vermelho como se fosse de vinho mesmo. E eles começaram a olhar e dizer assim, acho que eu estou fazendo tanta força, que eu estou tendo alucinações, parece até vinho isso aqui que a gente está levando. E foram levando, quando chegaram ao lugar onde o mestre Sala estava, mandaram ele provar. Disseram para ele assim, olha, a gente não sabe de nada, nós estamos só cumprindo ordens, tá? Um homem mandou a gente trazer isso aqui para o senhor. E o mestre Sala, que já estava com a cabeça quente, porque quando você faz a festa, você não curte a festa, quem curte é os convidados. Quem faz a festa mesmo é só dor de cabeça. É verdade ou não é? É. E o mestre Sala estava com a cabeça explodindo de preocupação. Onde é que eu vou arrumar vinho para esse povo beber? Daqui a pouco está todo mundo reclamando na minha cabeça. Ai meu Deus, e agora? Quando ele vê aqueles homens chegando com aquelas talhas cheias de água suja, ele nem perguntou de onde veio. Ele olhou, ele viu que era a cor de vinho, meteu logo a caneca e provou. E olha só o que ele disse, versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. E eu fico pensando, os empregados ficaram agora num fogo cruzado, né? Porque se eles falam, não bebe não, que a água que o povo lavou a mão. O que você acha que iria acontecer com eles? Hein? Brincadeira tem hora, né? Ia ser mandado embora todo mundo ali. Eles pensavam, vamos ficar quietinhos. Deixa ele cuspir primeiro. Depois que ele cuspir, aí a gente bota a culpa em Jesus. Só que o homem provou e saboreou e comentou. Verso 10. E disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos aplaudir o Senhor. Aquele mestre Sala bateu palmas e falou para os empregados, vamos servir os convidados, vamos servir, chegou o vinho, ei, chegou o vinho. E todo mundo bebeu e falou, opa, tô dei valor agora essa festa aqui, hein? Olha que vinho bom, onde é que vocês arrumaram esse vinho? De onde veio? Que vinícola é essa? E foi assim que Jesus começou o seu ministério. Ele não começou curando, nem libertando, nem ressuscitando. Como é que Jesus escolheu começar o seu ministério? Dentro de um cenário de família. E eu quero te mostrar com isso o quanto Deus ama a família, o quanto Deus valoriza a família. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma família. O casamento é o nascimento de uma família, é ou não é? A família nasce no casamento. Aí a partir do casamento vem os filhos, e depois vem o resto, mas tudo começa no casamento. E eu queria que você imaginasse, se Jesus não estivesse lá, o que teria acontecido? O vinho já tinha acabado, não é? Chegaria um momento em que as pessoas iriam dar falta. Cadê o vinho? Ah, não tem. Mas como não tem? Como é que me chamam para uma festa e não tem vinho? Cadê o fulano, o pai da noiva?
Aí iam chamar o pai da noiva, iam se queixar com o pai da noiva, e o pai da noiva ia reclamar com quem? Com o pai do noivo. E o pai do noivo ia se queixar com o pai da noiva, ia começar a briga já ali. E o casal ia dizer um para o outro: escuta, o que teu pai está brigando com meu pai? O que eles estão discutindo lá? Vamos lá ver. Aí foram ver o que era. Ah, é porque não tem vinho. Mas como não tem vinho? Quem ficou responsável de comprar o vinho? Ah, eu que fui, mas é que foi tanta gente que apareceu e de repente ia começar aquela briga ali mesmo. Lua de mel ali não ia ter. A briga já ia ser ali. A discussão já ia ser ali. As pessoas iriam embora falando mal. Fui na festa daquele casal ali, olha. Eles iam ser apontados na rua. Faltou vinho. Que fiasco, que festa horrorosa, que casamento ridículo, precisava ter visto, que papelão. Jesus livrou aquela família, né, gente? Livrou da vergonha, da humilhação, mas o mais lindo de tudo aqui, é que tudo nesse milagre é simbólico. Então vamos receber a revelação, verso 6, e estavam ali postas 6 talhas, e eu quero que você circule onde está escrito 6 talhas, poderiam ser 2, 3, 4, só que a palavra diz que eram quantas talhas? 6 talhas, essas 6 talhas, elas representam o homem, o ser humano. Você sabe que o homem foi criado por Deus durante os 7 dias da criação. Alguém sabe aqui em qual dia exato da criação Deus fez o homem? Alguém sabe qual foi esse dia? 6º dia. Então, como Deus fez o homem no 6º dia, qual é o número do homem para Deus? O número do homem, quando eu falo homem é ser humano, tá? O número do homem é o número 6. Então, sempre que você vê o número 6 na Bíblia, ele está ligado ao homem, ao ser humano. Como é que estão essas talhas? Essas talhas estão cheias pela metade, vamos dizer assim, de água. E em que estado que está essa água? Suja, contaminada. Eu estou dizendo para você que essas talhas representam o homem, a mulher, o ser humano. Eu e você, antes de nos encontrarmos com Jesus, antes de recebermos a Jesus em nossa vida, dentro de nós, o que é que existia? Só sujeira, só imundícia. Assim como aquelas talhas estavam cheias pela metade talvez, mas com uma boa quantidade de água suja, de imundícia. Eu não quero que você se ofenda, não, eu estou falando espiritualmente. Você, antes de ter um encontro com Jesus, carregava dentro de si a imundícia, a sujeira chamada pecado. Mas aí chega o Senhor Jesus. E o que é que o Senhor Jesus fez comigo e com você? Ele mandou derramar água pura. Ele mandou derramar água purificada, água limpa. O que representa esta água limpa que foi colocada dentro das talhas? O que representa? O Espírito Santo. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Lá no livro do profeta Isaías está escrito: então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Sabe para que Deus te trouxe aqui? Para colocar esta água limpa que é o Espírito Santo dentro de você. Ele quer colocar essa água pura dentro de você. E não só um pouquinho. A ordem de Jesus foi encher até em cima. Até em cima. O Senhor quer encher você do Espírito Santo, não um pouquinho, não uma pequena dose. Ele quer te encher até transbordar do Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor. É isso que Ele quer fazer. Te encher até em cima, até transbordar. E aí quando a água suja se misturou com a água limpa, o que foi que aconteceu? Uma transformação.
O que foi que aconteceu com você? Que tinha essa natureza humana suja, que tinha essa natureza humana pecaminosa. O que aconteceu com você quando Deus colocou aquela água pura que é o Espírito Santo? O que aconteceu? Um milagre de transformação. As pessoas que te conheciam, agora olham para você e dizem assim: o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com Beltrano? Está diferente, não é? Olha, eu já provei, eu já estive com ele, já estive com ela, eu já conversei com ele, já conversei com ela, e posso dizer para você, parece uma outra pessoa. O mestre Sala, ele não viu apenas, ele provou, ele experimentou a água feita vinho e elogiou. As pessoas que te conheciam, que já estiveram com você em outras épocas, vão te ver agora, vão comentar entre si: aquela pessoa realmente está mudada, aquela pessoa realmente está diferente. Então, como é que Deus começa a obra? Está escrito aqui no verso 11, como foi que Jesus principiou o seu ministério? Fazendo um milagre de transformação. Como é que Deus quer começar a obra dele na sua vida? É te curando? É te libertando? É te abrindo as portas? Não. Ele quer começar a obra na sua vida te transformando de dentro para fora, tirando de você as impurezas e colocando em você a água viva que é o Espírito de Deus. Agora, para a gente encerrar esse primeiro milagre, e aí eu vou falar de um outro milagre hoje ainda para você, eu quero te mostrar um detalhe interessante. No verso de número 3 diz: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Então veja, só houve milagre nesse dia porque Jesus foi convidado. Eu fico pensando, sabe o que, minha gente? E se Jesus não tivesse sido convidado, ele iria? Avaliando o ministério de Jesus, como você já avaliou, não é a primeira vez que você abre o Evangelho, não é a primeira vez que você lê um milagre de Jesus, não é? Você já leu alguns, você já ouviu muitas pregações. Avaliando Jesus como você já o conhece, se ele não tivesse sido convidado, ele teria entrado naquela casa? Não, porque lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, abre lá comigo, por favor. Ele deixa bem claro que ele só entra onde ele é convidado. Se Jesus não tivesse sido convidado, ele não teria ido. Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Se Jesus não tivesse sido convidado, ele não teria entrado, e se ele não tivesse entrado, não teria acontecido o milagre. Fica de pé toda a igreja, por favor. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida. Feche os seus olhos por um instante. Você precisa fazer um convite formal. Levantar a sua mão para Jesus e dizer: Jesus, entra aqui na minha casa. E eu não estou falando da casa onde você mora, eu estou falando da casa que é o teu coração. Ele quer um convite formal. Ele quer entrar e ele está até se oferecendo: eu estou batendo na tua porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou fazer um banquete maravilhoso contigo. Mas primeiro você tem que abrir a porta. Você já abriu a porta do teu coração para tantas pessoas que te feriram, que te decepcionaram, que te machucaram?
Você já abriu a porta da tua vida, do teu coração, para espíritos imundos? Talvez você não conhecia o mundo espiritual. Alguém te falou, olha, vamos lá em tal lugar. Você chegou lá em tal lugar, disseram que você tinha que abrir o corpo, que tinha que desenvolver. Você foi se abrindo para esses espíritos. Você só perdeu, sua vida só foi destruída. Hoje quem está dizendo que quer entrar é Jesus. Abra o teu coração para Ele, deixa Ele entrar na sua casa, nesta casa que é o teu coração, porque se Ele não tivesse entrado naquela casa, não teria acontecido milagres. Se você não abrir o teu coração para Jesus, hoje, aqui e agora, não fique esperando milagres depois. Não fique esperando portas abertas, cura, libertação, transformação. Tudo começa em convidar Jesus. Quantos esta noite querem convidar Jesus para a sua vida e recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Pastor Ademir, eu quero convidar Jesus hoje para ser o meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui esta noite que nunca fez isso e quer fazer agora? Quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto junto com a minha. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer recebê-lo como teu Senhor, como teu Salvador, levante agora a sua mão. Se tem alguém aqui que precisa fazer isso, a hora é agora. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu convidei Ele para entrar. Ele entrou. A minha vida mudou. Mas aí eu enfraqueci na fé, me afastei, e eu sinto que Ele se afastou de mim também. Escute uma coisa, Jesus nunca quis se afastar de você. Só que Ele é educado. Ele só fica onde Ele é bem-vindo. Se você se afasta do Senhor, o Senhor se afasta de você. Está escrito lá em 2 Crônicas 15, 2, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se os deixardes, Ele vos deixará. Não foi Deus que te deixou, foi você que se afastou dEle, mas você veio hoje aqui, não é? Você está aqui na presença dEle. Ele só está esperando uma palavra sua para voltar de vez para a tua vida, para o teu coração e fazer parte da sua vida novamente. Tem alguém aqui que se afastou e quer se reconciliar com Jesus, quer voltar para Jesus? Levante a mão se tem alguém aqui que está afastado e quer se reconciliar. Tem alguém? Não tem? Está todo mundo firme na fé? É isso mesmo? Glória a Deus. Eu quero que você olhe comigo que está em João 2. Eu não posso deixar de fazer isso aqui porque isso é muito importante. Atenção, obreiros, atenção para isso aqui. João capítulo 2, verso 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. A chave que abriu a porta para o milagre foi essa frase. Alguém chegou para Jesus e contou para Jesus o que estava acontecendo. A Maria, essa pessoa aqui foi Maria, que chegou para Jesus e falou: Jesus, eu sei que o Senhor não é o pai do noivo, nem o pai da noiva. Eu sei que não é o Senhor que está dando a festa. Eu sei que isso não é culpa sua. Eu sei que isso não é problema seu. Mas eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor tem todo o poder. Porque a única pessoa ali que sabia de fato quem era Jesus era Maria. Porque ainda que Jesus não tinha se manifestado, Maria sabia desde o primeiro dia quem era o bebê que ela tinha carregado no ventre. Amém, igreja? Então ela sabia. E porque ela sabia, ela levou para Jesus a necessidade. Não tem vinho. E Jesus vai fazer um milagre aqui, sim ou não? Vai. Tudo começou com a Maria dizer: não tem vinho. Qual é a sua necessidade hoje? Você precisa contar para Jesus. Você precisa relatar para Jesus qual é a sua necessidade. O que é que está faltando hoje para você?
Aqui no caso estava faltando vinho na festa. Jesus providenciou o que estava faltando. O que é que está te faltando? Pastor, eu estou vivendo sem paz, estou vivendo ansioso, preocupado, perturbado, inquieto, não durmo à noite, não como direito, não faço nada direito, estou angustiado, perturbado, triste, não tenho paz. Você não tem paz? Se você pedir, se você disser para Jesus, Jesus, eu não tenho paz, eu quero que o Senhor me dê paz, Ele vai lhe dar paz. Quem crê que Ele vai dar? Porque Ele é o príncipe da paz. O que é que você não tem? Pastor, eu não tenho saúde, eu estou doente, estou tomando remédio de um monte de tipos diferentes, vivo com dores no corpo, toda hora eu estou indo no médico, eu não tenho saúde. Se você fizer um pedido para Deus agora, para Jesus, uma petição, dizendo, Senhor, eu não tenho saúde, me dá saúde. Quem crê que Ele vai trazer saúde para o teu corpo? Você não tem saúde? Peça. Pastor, meu problema sabe o que é? É dinheiro. Não tenho dinheiro. Preciso pagar meu aluguel, preciso fazer minhas compras, preciso honrar meus compromissos e eu não tenho dinheiro. E é isso que está me perturbando. Essa é a minha necessidade do momento. Por que você não pede para Jesus? Senhor, eu não tenho recursos para honrar os meus compromissos e eu não estou bem por isso, eu estou preocupado com isso, o mês está acabando essa semana e eu não paguei quem eu tinha que pagar, não comprei o que eu tinha que comprar, não fiz o que eu tinha que fazer, porque eu não tenho dinheiro. Ora, se Ele dá a paz, se Ele dá a cura, se Ele dá bênçãos de todo tipo, Ele pode dar a bênção material também, sim ou não? Eu vou dar na mão de cada pessoa que está aqui um pedido de oração, igualzinho a este aqui, ó. E aqui você vai escrever para Jesus, pode sentar, você vai fazer isso agora. Qual é a sua petição de hoje?